A turma da criptomoeda acredita em almoço grátis. Você tá falando de Ronaldinho Gaúcho? Pô, Ronaldinho Gaúcho, você tem dois caras. Ronaldinho Gaúcho, figuraça. O Ronaldinho Gaúcho, Tramontina, eu olho pra ele e vejo honestidade. É o cara, olha aí. E você vê que ele está preocupado. Ele... Sabe quando eu deixei a Globo, na primeira semana eu fui convidado a fazer publicidade para uma empresa de criptomoeda. Eu fui educado com eles, agradeci o convite, mas tenho vontade de falar, vocês pensam que eu sou louco, que eu sou babaca? Eu vou botar dinheiro num negócio que é mais complicado do que milha. É mais muito mais complicado do que milha. Mas não tenha dúvida. Né? Muito mais complicado do que milha. Não tenha dúvida. Não, criptomoeda não. Eu não sugiro a ninguém fazer o que eu faço com o meu dinheiro. Imagina falar, bota dinheiro na mão do... Você lembra do caso dos jogadores do Palmeiras? Claro. Cara, perderam 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões numa empresa lá do William. E quem são os donos dessas empresas, né? Então, eu acho que tudo na vida é uma questão de histórico. Eu acredito muito em histórico, assim. Ronaldinho é um cara que foi preso no Paraguai, né? Tentando entrar com documentação falsa. No Paraguai. Você pode ir com uma carteira, com uma identidade, com RG, você entra no Paraguai. Tramontina, quem é o ser humano que é pego tentando entrar no país, vindo do Paraguai, com documento falso? Fala. Sim. Não querendo ser o julgador aqui, mas assim, no mínimo, não é um cidadão de bem, né? Acho que assim, tem alguns limites. O histórico, ele acaba dizendo muito assim da pessoa, né? O Ronaldinho é metido em treta, o irmão dele é metido em treta, né? Todo mundo conhece as histórias, né? E eu acho que assim, no caso você deve estar citando da CPI, né? Isso, a CPI das pirâmides, né? Diz que vai incluir aí a questão das criptomoedas, a empresa do Ronaldinho, porque pode configurar um golpe. Sim. Né? Ele deve sofrer uma condução coercitiva, né? Ao que tudo indica. Sim, porque ele faltou 2 vezes. Ele foi convocado vai ser a terceira vez, e aí Ah. essa terceira vez vai ser por conta da condução coercitiva. Ele está alegando algumas motivações, né? Que o tempo estava nublado, aquelas coisas, né? Avião, comprei na 1, 2, 3 milhas e não me entregaram a passagem. Os caras estão tentando alegar algumas O cara falou assim, né? O avião não levantou o aeroporto fechado. Aí os caras lá em Brasília falaram assim, aqui em Brasília chegou o avião de todo canto, cara. Só o teu que não chegou, essa né? neblina complicada. E aí eu acho que dessa história, talvez, assim, obviamente que essa questão da investigação a gente pode ficar atento, acho que ele deve se encrencar aí nos próximos dias, o irmão dele deve se encrencar, mas eu queria tentar fazer contigo um outro raciocínio, assim, porque o Ronaldinho Gaúcho, ele é um dos maiores jogadores brasileiros, né? Foi. Um dos maiores jogadores brasileiros, sem sombra de dúvidas. Participou de uma época áurea do futebol brasileiro com Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Kaká, Marcos, Dida. Melhor época, eu acho. Uma das melhores épocas. Você é um cara que manja de futebol, sabe disso. Mas eu acho que ele é muito a representação do que é um ídolo brasileiro hoje, né? E como o Brasil tá carente de ídolos, né, Tramontina, assim? Principalmente no esporte, né? O que é o nosso ídolo hoje no esporte? Qual a figura que hoje impacta, que emociona o brasileiro? Qual a figura que mexe com o sentimento do brasileiro hoje? Vamos falar do quê? De Neymar? Quem é notícia é Neymar, mas não mexe com o sentimento Então, mas vamos de falar de Neymar? O que Neymar hoje representa? Acaba de aplicar mais um. Falou para o técnico da seleção brasileira que estava bem, o técnico convocou ele, aí ele se apresenta no clube lá e o clube falou que vai ficar 1 mês de molho porque está com contusão. O que o Neymar representa? Assim, eu não tô querendo falar mal aqui do Neymar, dizer que eu não gosto, não é isso. Eu tô querendo pegar o seguinte, o Brasil foi um país que teve Ayrton Senna. O Brasil foi um país que tinha Ayrton Senna. Um cara que fazia os meus pais, que teve Pelé. Depois Ayrton. Mas no caso de um Ayrton, esse era um cara que fazia os meus pais chorarem. Eu lembro quando eu era criança, baby, olhando na sala os meus pais assistindo TV chorando. Eu olhava aquilo e falava, por que os meus pais estão chorando? E hoje eu tenho uma filhinha de 4 anos de idade. Hoje ela não
vai ver o pai dela na frente da televisão chorando por ninguém. No que se refere ao esporte brasileiro, ninguém. Então, esses são os exemplos, talvez, que a gente tem, né? E a gente acha que vive uma crise geracional, que é uma crise muito forte. Muito forte. Eu tenho uma geração meio intermediária ali, né? Uma geração que viu a Ayrton Senna, mas viu a Ayrton Senna criança. Mas assim, poxa, o que a gente está produzindo de ídolo no país? Quais são as figuras que hoje representam alguma coisa para a população brasileira? Quais são os valores que essas figuras estão representando hoje para a população brasileira? Sim. Você pega, por exemplo, um Neymar. Qual o valor que o Neymar está transmitindo? Nenhum. Qual é hoje o valor que o Neymar transmite para a juventude? Que dinheiro é o que há? Esse é o valor? Ou seja, aquele princípio que a gente tinha antes com figuras, por exemplo, o vôlei brasileiro, um Bernardinho, da garra, da competitividade, da gana de vencer, aquele fogo nos olhos, sabe aquela coisa que mexia com a gente? Então, hoje em dia é bilhão para ficar sentadão no sofá, fazendo porcaria nenhuma, amizade com o Sheik. Se eu ganhar uma partida, eu vou receber mais 500 mil reais. Se eu fizer uma publicação... Esses dias eu estava fazendo um raciocínio assim. O Al Hilal, ele não contratou um jogador. O Al Hilal contratou um influencer. E hoje em dia a lógica da internet, ela destruiu a competitividade no esporte. Porque o clube... Veja, o movimento do Al Hilal não é para contratar um jogador que vai levar o Al Hilal para ser campeão. É para fazer marketing, do país. Da Arábia Saudita, usando o cara. Usando o cara. E assim, vale lembrar que o Neymar não é o único, hein? Cristiano Ronaldo já foi nessa, Benzema já foi nessa, Kanté já foi nessa. Assim, óbvio, a gente estava falando do Ronaldinho Gaúcho, né? Mas eu quis falar um pouco disso porque eu acho que o Ronaldinho representa, né? É o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Agora, se a gente voltar um pouquinho e pensar no Ayrton Senna, o Ayrton Senna fazia com que o país, independentemente da cor, da raça, do dinheiro e do lugar onde cada um vivia ou trabalhava, o país parava e se emocionava e se sentia representado por aquele cara que corria numa máquina, numa competição que pouca gente entendia, numa máquina que corria muito, mas ele era o cara, aquele era o cara. Mas você concorda, Tramontina, que o Ayrton é um exemplo, mas vou usar também o Bernardinho como um outro exemplo. Existem bons exemplos, né? Sim. Eles exalavam princípios, né? Acho que a Marta. Valores, a Marta, né? que acaba de se aposentar. As falas da Marta após derrotas, falando da necessidade de se aprender lembrado. Com as derrotas, que as derrotas fazem parte da vida. E que a luta continua e nós vamos melhorar. Tem um grau de consciência e ela sabe o quanto ela representa para os outros e ela tem um comportamento considerando que as pessoas se olham nela.